Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a honra de receber como convidado o ilustre presidente da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, professor Haroldo Zager, que vem realizando uma série de eventos culturais, prestando assim grandes serviços ao município de Niterói e também ao nosso Estado. Boa tarde, presidente Haroldo Zager. É uma grande honra recebê-lo aqui como convidado em nosso programa. Boa tarde, Carlos Mônaco. Boa tarde, senhores telespectadores. Eu tenho uma honra muito grande, mais uma vez, comparecer aqui ao seu programa para falar das ações que a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro tem feito e nós temos muito a te agradecer. Muito obrigado. Após uma série de eventos que tiveram enorme repercussão na cidade, como a exposição de Inácio Silveira de Queiroz, exposição Niterói Antiga, de Carlos Ruas, e os 4 primeiros giros culturais, entre outras belas promoções, a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Imprensas Oficiais realizam, entre os dias 22 e 24 de março, o 6º Fórum de Imprensas Oficiais que falam a língua portuguesa. Gostaríamos de saber, de Haroldo Zager, qual é a importância para a cidade de Niterói e para a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro receberem o 6º Fórum de Imprensas Oficiais que falam a língua portuguesa. A língua portuguesa hoje é uma das línguas mais faladas do mundo. E viemos por bem as imprensas oficiais se reunirem e realizarem fóruns apenas de imprensa oficiais de língua portuguesa. O último fórum foi realizado em Tomar, em Portugal, e ficou decidido que esse 6º fórum seria realizado no Estado do Rio de Janeiro, com o patrocínio da ABIL, que é a Associação Brasileira de Imprensas Oficiais, e da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Estamos recebendo quinta-feira, agora dia 22, numa grande abertura, que será realizada pelo governador Sérgio Cabral e pelo prefeito Jorge Roberto, entre outras autoridades. Estamos recebendo em torno de 16 países, imprensas oficiais de 16 países, países da África, países da Europa, países da América do Sul e também a rede de boletins oficiais das Américas, com os seus representantes. Será um evento muito importante para a cidade de Niterói, porque, mais uma vez, vai colocar a cidade no cenário mundial. Essa visita desses representantes de imprensa oficiais será repercutida em todos os seus países e fizemos questão de privilegiar Niterói, que é onde é a sede da imprensa oficial. Faremos uma abertura na quinta-feira, dia 22, na Sala de Cultura Leila Diniz, dentro do complexo da imprensa oficial. Essa abertura, já falei com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito Jorge Roberto. Depois dessa inauguração solene, iremos levar todos os participantes para conhecer o Caminho Niemeyer. Iremos à Fundação Niemeyer, ao Teatro Popular, passaremos pelo Museu de Cinema e finalizaremos no MAC, um passeio dentro do MAC. E, com isso, a gente coloca, né, a cidade de Niterói numa posição de destaque, e eu acho que isso é importante para a autoestima de Niterói, para todos esses momentos importantes que o Estado está vivendo e Niterói também. O evento é aberto ao público, tem início pela manhã, é isso, Haroldo? O evento ele não é aberto ao público, porque é um encontro de imprensa oficiais. Sim. Nesse encontro, depois da abertura, iremos debater questões relativas às imprensas oficiais, como a certificação digital, que está em voga hoje. Os países da África vêm conhecer o que está sendo feito
No Brasil, o Rio de Janeiro também, a imprensa oficial do Rio de Janeiro também, de certificação digital. Conversaremos, né? Trocaremos ideias de como estão essas imprensas oficiais desses países recém-independentes, né, da África. Então, é um encontro fechado. Infelizmente, é um encontro fechado, mas o público vai tomar conhecimento, já está tomando conhecimento através da mídia e tomará conhecimento também, porque será elaborada a Carta de Niterói no final do encontro, dando contas à sociedade do que foi feito e da integração que foi desenvolvida. Realmente é uma bela programação e já estou aqui parabenizando por mais essa iniciativa em prol do movimento cultural de nossa cidade. Um dos temas que serão debatidos é a perenidade da informação impressa. Como a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro trata esse assunto? Mônaco, o assunto hoje mais em pauta é a tecnologia da informação, né? Temos iPads, iPhones, smartphones, internet com fio, sem fio, mas é uma parafernália tecnológica muito grande e o desenvolvimento é muito rápido de todas essas mídias. Então, citando um exemplo, por exemplo, há 15 anos atrás, quando surgiram os primeiros discos rígidos, eles tinham capacidade para 3,5 bytes. Hoje a gente tem o disco rígido, não existe mais, o que estava guardado no disco rígido, ninguém tem mais acesso. Hoje a gente está falando até em usar ondas de rádio para guardar, né, informações, para transmitir informações. Então, tudo isso é um debate muito perigoso, porque, de um lado, tem a sociedade impactada por todas essas transformações, e, por outro lado, a gente tem o grande poder econômico, né, das Microsofts da vida, que acham que para você ter o teu intento de vender uma tecnologia, você precisa acabar com a outra. Então, o ponto principal que a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro defende, e também a Associação Brasileira de Imprensas do Brasil defende, é de que a mídia impressa, o papel, ele é o meio mais garantido, mais seguro de se manter as informações. A mídia eletrônica, ela serve para a difusão dessas informações, para a instantaneidade dessas informações. O Diário Oficial do Rio de Janeiro, hoje, ele é acessado da China, ele é acessado do Japão, ele é acessado dos Estados Unidos. E não é um acesso, são vários acessos. Nós temos algo em torno de 3 milhões de acessos por mês no Diário Oficial Eletrônico. Então, essa é a questão do acesso rápido. Agora, a perenidade da informação, ela tem que ficar guardada. O Diário Oficial, ele não é um documento, o Diário Oficial não é um jornal. O Diário Oficial é um documento legal. É o Estado dizendo como ele se comporta, o que ele faz, o que ele fez. É todo o registro da vida legal do Estado, da sociedade. Então, as imprensas oficiais têm o dever de manutenção dessas informações por 100 anos, 200 anos. E a mídia hoje que se conhece, que pode durar até 500 anos, é o papel. Nós temos exemplo de registros em papel por vários séculos atrás. Mas a mídia eletrônica, infelizmente, eu não sei onde é que está o primeiro e-mail que foi trocado. Se alguém souber, por favor, mande informação para a imprensa oficial, que eu acho que esse e-mail se perdeu. É verdade, muito importante seu depoimento sobre eu, há muitos anos atrás, possuí obras do século XVI, de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Virgílio, em edições em grego e em latim, Tesouro da Língua Latina. Então, obras que me marcaram muito na minha juventude, obras do século XVI. E como também o nosso acadêmico, o saudoso acadêmico José Mindlin, possuía uma biblioteca notável de obras do passado. Então, essas obras realmente devam ser preservadas. Eu sou muito favorável ao papel, o impresso. O papel ele não é uma questão de gosto, o papel é uma questão técnica. Né? Se a gente pegar um livro e jogar o livro da Ponte Rio-Niterói, ele vai cair lá embaixo,
Um pescador vai pegar aquele livro, vai levar para casa e vai ler. Mas se você jogar um HD, um disquete, um smartphone, experimenta jogar para Ponte Niterói para ver o que acontece. Então é uma questão técnica. O papel é garantia de perenidade. A mídia eletrônica é garantia de acesso rápido. Eu sou um fã ardoroso da mídia eletrônica, né? Eu tive, acho que, um dos primeiros computadores pessoais no Brasil, daqueles que vinham lá do Paraguai, aquela coisa toda, né? Então, eu sou um fã. Agora, o que a mídia eletrônica proporciona? Proporciona rapidez, só. Né? Se nós quisermos reescrever a história, é simples. Você escreve um texto, joga na Wikipédia, no Google, e vamos reescrever. Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, né? Foi o Alexandre Garcia. Então, escreve isso, joga no Google, alguém vai ler essa informação e vai achar que é verdade, né? Então, é muito perigoso, né, esse uso indiscriminado da mídia. E eu acho que a sociedade ela tem que ficar atenta ao poderio econômico das Microsofts. Eles vendem produtos atrás de produtos, mas para vender o produto você não precisa acabar com o outro. Eu acho um erro grave, um erro histórico, se condenar o livro em função de uma tecnologia que a gente não sabe se é passageira, não? É verdade. O fórum tem o slogan "Nossa língua é nossa força". O que traz de bom para a imprensa oficial esse tipo de intercâmbio entre os países que falam a língua portuguesa? Hoje a língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo, né? Ela é uma língua, por exemplo, na América Latina, em função do Brasil hoje ser essa potência econômica que ele é, né, com a sua grande influência geopolítica, todos os países da América Latina estão estudando português por conta do Mercosul. Então, nós temos na África um contingente enorme, nós temos países falando português na Ásia, nós temos uma quantidade enorme, mais de 1.200.000 pessoas falando português nos Estados Unidos. Então, a língua é a força de qualquer povo e a língua é a força das imprensas oficiais de língua portuguesa. E a língua portuguesa é uma força, ela tem que ser preservada, ela tem que ser debatida, difundida, porque certamente é uma língua do futuro, né? Eu acredito que sejamos uma quinta língua mais falada no mundo. A gente perde para chinês, mas também não é vantagem, não? Bom, Haroldo, além deste fórum, a imprensa oficial está se atualizando com o sistema de certificação digital. Fale para a gente como funciona esse sistema e os inúmeros benefícios para as instituições que a adotam. A certificação digital, talvez o telespectador já tenha ouvido falar, não sabe exatamente o que ela é, mas eu digo, você, telespectador, ainda vai ter uma certificação digital. O que é a certificação digital? É uma assinatura eletrônica. A imprensa oficial, né, nessa onda de modernização que nós implementamos a partir de 2007, esse mês está se tornando autoridade de registro. O que é autoridade de registro? O cidadão e as empresas que precisem de uma certificação digital, eles procurem a imprensa oficial, as agências da imprensa oficial e conseguirão o seu certificado. É um procedimento de 40 minutos. Mas eu vou explicar o que é o certificado. O certificado ele pode ser incluído num token, num cartão com leitor, com drive de leitor. Ele é uma assinatura digital, ou seja, ele serve para quem receber uma mensagem digital, né, saber que quem enviou a mensagem digital foi o Carlos Mônaco. O Carlos Mônaco vai ter uma certificação digital, ele pega um token com uma senha, espeta no seu computador e passa um e-mail, ou passa um documento, ou faz a sua declaração de imposto de renda. Então, a certificação digital é isso, é uma assinatura eletrônica, né, que só serve para o meio digital, para o meio eletrônico. O imposto de renda hoje, ele já exige que seja assinado digitalmente o material que vai para lá das empresas. A Caixa Econômica Federal está entrando também
né, nessa mesma linha. Então, ele serve, a certificação digital, ela serve para garantir que o emissor daquela mensagem foi aquela determinada pessoa. Agora é interessante, levando ao papel ainda, a certificação digital não certifica um papel impresso. Se aquele determinado documento for enviado, quem recebeu, o imposto de renda vai receber aquele documento, ele só vale enquanto ele é digital. Se se imprime aquilo, ele já não é mais certificado. Então, a certificação digital é um trânsito seguro dentro da internet. E, certamente, é um futuro, né? Todos deveremos ter essa certificação digital. Hoje, ela é mais disponibilizada para as empresas, mas também é importante que o cidadão tenha a sua certificação, que vai garantir muito a segurança desse meio de trânsito de internet, né? Vai inviabilizar um pouco os hackers, quer dizer, os hackers hoje eles causam prejuízo, você sabia, de 2% do lucro dos bancos, o hacker vai lá e causa. Que coisa, então, a certificação digital é isso, é transformar o ambiente eletrônico de uma forma mais segura. Bem esclarecido esse item. Vamos passar para a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Realiza, entre outros projetos de sucesso indiscutível, podemos citar como exemplo o projeto Mais Leitura. Haroldo, conte para quem ainda não conhece como funciona esse projeto Mais Leitura. O projeto Mais Leitura é um grande orgulho. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida profissional. E no início de 2011, o governador Sérgio Cabral determinou que a imprensa oficial elaborasse um projeto de venda de livros a preços populares. Aí, o que eu vou fazer? Vender livro a preço popular. Preço popular, no meu entendimento, são R$2, R$3 no máximo. E a gente sabe que o povo, quando ele sai de casa, às vezes ele leva contadinho o dinheiro da passagem. Ele não tem como às vezes, fazer um lanche na rua. Então, o preço popular é R$2. E como viabilizar esse projeto? Nós procuramos o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, na pessoa da Sônia Jardim, que é a presidente do sindicato, e também uma das donas da editora Record. Procuramos, conversamos com ela, levei essa necessidade, falei para ela, Sônia, a imprensa oficial tem condição de montar 5 unidades para a venda de livros populares, dentro do programa do governo chamado Poupa Tempo. Agora, como é que eu vou vender livro a R$2? E aí ela abraçou a ideia, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros abraçou a ideia, se comunicou com as outras editoras, com a editora Rocco, com a editora Objetiva, com a editora Globo, com todas as grandes editoras do país e também as médias e pequenas editoras. Então, essas editoras disponibilizaram para a imprensa oficial o seu acervo técnico, de estoque técnico dos livros, disponibilizaram a R$2 para a gente, R$3. Então, o que a imprensa fez? Comprou esses livros e está basicamente subsidiando esse livro para a população. Então, hoje, nós estamos no Poupa Tempo de São João do Meriti, no Poupa Tempo de São Gonçalo, no São Gonçalo Shopping, São João do Meriti, no Shopping Grande Rio, e em Bangu, no Bangu Shopping. Nós vendemos, atualmente, uma média de 30 mil livros por mês. Isso tem coisas assim sensacionais. Vou te contar um exemplo. A semana passada foi uma televisão fazer uma matéria lá do Poupa Tempo. A mídia está adorando, porque é um projeto muito bonito. Então, entrevistou várias pessoas. Tinha uma senhora, profissão dela, manicure. Ela estava no Poupa Tempo de São João do Meriti, no Shopping Grande Rio. Lá na imprensa oficial, com o filho dela de 4, 5 anos no colo, e ela, maravilhada, porque ela entrevistada, ela falou o seguinte, que ela adora ler, e que ela gostaria muito que o filho também gostasse de ler.
Então, por isso, ela lia todo dia de noite para ela livro. Só que ela só tinha um livro. Então, ela lia o mesmo livro toda noite. Quando ela descobriu o projeto Mais Leitura, ela está assim, exultante, porque ela vai lá, compra R$2 o livro infantil é R$2, não é mais que isso. Né? 30% dos livros que a gente vende, ou seja, 10 mil livros por mês, são livros infantis. Então, ela estava feliz da vida, porque ela estava podendo ler para o filho histórias diferentes. Né? E muito legal, ela falou o seguinte: eu quero que o meu filho tenha o hábito de leitura, porque eu sei que com o hábito de leitura vai ser mais fácil ele estudar, vai ser mais fácil ele se socializar. E foi uma coisa muito bonita. Eu acho muito interessante esse projeto, que é uma forma de incentivar as crianças, porque os livros estão por um preço um tanto proibitivo. Há pessoas que não têm condições de comprar um livro por 20, 30, 40 reais. Então, esse projeto de oferecer livros a R$2 é maravilhoso e eu aplaudo de pé a iniciativa da imprensa oficial do Estado. Se você me permitir, eu queria apresentar um videozinho de 1 minuto e 20 segundos só, para o telespectador ver como é o projeto Uma Leitura. Pois não, fica à vontade. É uma proposta bastante inteligente e vai incentivar as pessoas a lerem. Vai ser para quem já lê, gosta, não tem um acesso. Para quem está aqui, vai acabar lendo alguma coisa sentado aí esperando o documento. O projeto Mais Leitura, né, que é uma iniciativa do governador Sérgio Cabral, e com a incumbência da imprensa oficial de realizá-lo, nós estamos disponibilizando para a população a preços de custo, livros dos mais variados temas. Já é um sucesso, levando para a população cultura, hábitos de leitura, né, a preços realmente populares, né? R$2, R$3 um livro. Mônaco, você não conhece o projeto Mais Leitura ainda. Eu tinha muita vontade de botar ali na Livraria Ideal, que é a livraria mais antiga do estado, a mais tradicional, uma gôndola lá para oferecer livros a R$2, R$3 para a população. Né? Eu já te falei isso, né? Eu vou conseguir um dia, vou conseguir. Estamos ansiosos, eu estou ansioso para ver esse trabalho que vocês promovem, né? Que é um dos mais importantes que eu tenho visto ultimamente na minha carreira. Essa forma de incentivar. E para esse trabalho, Haroldo, você deve contar com vários apoios e parcerias. Olha, o apoio é do governador. Né? É o grande apoiador, é o responsável por isso que acontece. Sim. E sem o apoio dele, as coisas ficariam mais difíceis. Sim. E a parceria com as editoras. As editoras foram sensacionais. Eu já citei o nome delas aqui, de várias delas. Foram sensacionais, porque elas abriram mão, né, do seu lucro, né, e às vezes até vendendo o livro abaixo do preço de custo de gráfica, os autores, para a gente poder levar para a população esse importante trabalho de cultura, de educação. Sim, sim. Então, eu gostaria das considerações finais, Haroldo. Acabou rápido, né? Pô, uma coisa gostosa acaba rápido, né? Pois é. Olha, Mônaco, eu queria só mostrar aqui, né, mais uma vez, nossa língua é nossa força, o português, esse idioma vai revolucionar o mundo. Então, é importante que a criança que esteja em casa estude muito bem o português para ela ser bam. Né? A imprensa oficial, mais uma vez, agradece as oportunidades que o Mônaco tem dado. A imprensa oficial se coloca à disposição da população
Nós temos a Sala Leila Diniz, uma programação intensa. Nós fazemos uma vez por mês, às primeiras quartas-feiras, no horário do almoço, uma apresentação de música, e sempre é o pessoal da Orquestra de Pequenos Aprendizes da Prefeitura, que é emocionante, é sensacional. São jovens de comunidades que tocam instrumentos, oboé, violino, é uma coisa sensacional. Fica o convite para a população ir na sala de imprensa oficial. A programação ela encontra nos jornais, ela pode encontrar no nosso site, imprensaoficial.rj.gov.br, e a gente se coloca sempre à disposição de intelectuais como o Carlos de Mônaco, que também é um mentor da imprensa oficial, já nos ajudou muito na Bienal do Livro, aqueles livros sensacionais que você escolheu para editar. Realmente foi um momento inesquecível para mim, sabe? Foi muito emocionante. Muito obrigado. E a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Está sempre às ordens aqui o programa. Notícias. Lançamento do livro A Arte do Discurso, de Carlos Gram, hoje às 19 horas na OAB. Lançamento do livro O Amor segundo Luiz Antônio Pimentel, dia 23 de março às 19 horas, momentos antes do início do espetáculo no Teatro Municipal, que será às 21 horas. Também temos o Concurso Nacional de Poesia Silvestre Mônaco, meu saudoso pai, que a Associação Niteroense de Escritores promove com as inscrições de 1º de março a 7 de maio. Temos também uma homenagem que será prestada pela ASP-UF, Associação dos Servidores da Universidade Federal Fluminense, e homenageados esse que vos fala, Carlos Mônaco e Luiz Antônio Pimentel, no dia 28. Teremos também o curso de História do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que leva o nome de curso Luiz Antônio Pimentel, cujo tema é a pesquisa da história até o século XX, inclusive. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, a professora Franci Machado Darigo. E você que está nos assistindo, não perca a exposição Aviões e Máquinas Voadoras, que ficará na Sala de Cultura Leila Diniz, do dia 22 de março até o dia 2 de abril, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, e ao sábado, das 14 às 17, entrada franca. Bem, despeço-me agradecendo a ilustre presença do presidente da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, Haroldo Zager, e também aos telespectadores. Desejo também muito sucesso ao fórum, que terá início no dia 22, na imprensa oficial. Estarei lá, se Deus quiser. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. O 5º Prêmio UF de Literatura foi entregue em dezembro em cerimônia no Teatro Municipal de Niterói. Com o tema Viagem à Itália, o concurso literário concedeu o troféu Itapuca nas categorias de conto, crônica e poesia. Esse é o 5º ano do Prêmio UF e a gente está a cada dia com mais certeza de que é o caminho certo, porque o número de inscrições aumenta, há pessoas do Brasil todo. Esse ano tivemos uma vencedora, uma selecionada de Mossoró, e outra lá de Curitiba. Quer dizer, a gente vê que o concurso está atingindo todas as regiões do país, até de outros países, veio textos até da Suécia, e isso só nos dá a certeza de que vale a pena apostar na literatura. É muito interessante a gente observar que há certamente uma vontade das pessoas escreverem, se colocar seus desejos, seus sonhos, sua fantasia.
O tema deste ano comemorou os 150 anos da unificação italiana e os 65 anos da proclamação da República e inspirou cerca de 200 escritores profissionais e amadores do Brasil e do exterior. Hoje temos em uma universidade que está fora do Rio, fora do eixo maior, uma participação e uma fórmula muito original, porque um prêmio é algo que normalmente não acompanha tão facilmente um cronograma de eventos como aquele que estamos realizando. E tendo atingido um número expressivo de candidatos, acho que o prêmio está demonstrando o seu êxito. É uma oportunidade de integração, é uma oportunidade de você colocar aquele academicismo, aquela coisa de universidade, aquele templo do saber, de mestrado e doutorado, em harmonia, em sintonia com a comunidade geral. Então é um tema no qual as pessoas podem participar. Uma coletânea com os textos selecionados é distribuída em bibliotecas de escolas públicas e salas de leitura de Niterói. Os textos vencedores foram encenados por atores do NEPAC, Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas. Acho que é uma oportunidade para os novos autores, para quem não publicou ainda, é uma grande chance de mostrar o seu trabalho e, ao ser publicado na coletânea da EDUF, é muito bom. Quem escreve ou poesia, ou crônica, ou conto, escreve para alguém e escreve para ser reconhecido. Um prêmio dessa magnitude, um prêmio da UF, um prêmio dessa relevância, não tenha dúvida que é um grande reconhecimento. E que poeta não gosta de ser reconhecido, não gosta de ser louvado. Todos aqueles que são escolhidos de alguma forma, em qualquer colocação, eles ganharam. Nós somos vencedores, ainda mais num país em que o escritor ele nasce de uma matéria-prima praticamente bruta. Toda vez que você chega e recebe um prêmio, você descobre que você percorre um caminho correto. E nada mais gratificante do que ter instituições como a UF que dão a nós a chance de ser reconhecidos como escritores. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Cláudio vai falar a respeito do nosso blog. Claudinho? Boa tarde, telespectador da UniTV. Eu gostaria de passar um recadinho a respeito do nosso blog. Como vocês têm visto, nós temos o nosso blog aberto, que é o blog do Grupo Mônaco, Cultura e Saúde, onde temos os apresentadores Carlos Mônaco, na parte de cultura, onde traz personalidades na área de cultura, como poesia, literatura, eventos culturais. Como vocês viram há pouco tempo, vai ter um evento cultural na sala Leila Diniz, com o que teve aqui o presidente, Haroldo Zaga, apresentando, e temos tido também o Giro Cultural, um evento maravilhoso. E na área de saúde e bem-estar temos a Elizabeth do Vale, que sempre apresenta aqui, trazendo também personalidades na área de saúde para explicar, esclarecer a respeito da saúde, falando para o telespectador e também respondendo perguntas de interesse do público em geral. Nós também temos essa sessão aberta, onde o telespectador pode enviar para a gente uma pergunta de interesse através do e-mail Grupo Mônaco Cultura e Saúde @gmail.com, e ele pode ter acesso ao nosso blog também através do www.grupomonacocultura-saúde-bem-estar.wordpress.com. Pode ter acesso também pelo site da UniTV, que é www.unitv.br ou www.uf.br/UniTV. O nosso programa ele é exibido todas as terças-feiras às 15 horas ao vivo, com reprises às quartas-feiras às 14 horas e às 20 horas, às sextas às 9 horas e aos sábados às 16 horas. O telespectador pode ficar contente de Niterói, São Gonçalo, da internet, que ele vai ter sempre aqui uma novidade para prestigiar através dos nossos apresentadores.
É esse o recado. Esse é o recado? Tá. Então, retomando, o nosso entrevistado de hoje é o Carlos Rosa Moreira. Desculpe, Carlos. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Tá? A formação do Carlos é médico veterinário. E o Carlos é acadêmico do Senaco Fluminense de História e Letras, da Niteroense também, da Academia Niteroense de Letras, e é escritor. Isso, microfone. Tá aí. Falta de prática. Isso. Carlos, você disse que trabalhou em Teresópolis, no setor de zoonose. Trabalhei no setor de zoonose e saúde pública. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como você vê esse setor de zoonose aqui em Niterói, do nosso município. Beth, eu aqui em Niterói, eu estou um pouco afastado dessa questão daqui. Eu não conheço muito a fundo a situação aqui. Mas eu acredito que, como todos os lugares, como grande parte das cidades brasileiras, os problemas são muito comuns, são muito parecidos, semelhantes, e esbarram sempre naquela questão que existe não só na medicina, na saúde pública, mas em todas as questões, na economia, na engenharia, em tudo. A falta de prevenção. A falta de prevenção. Então, por exemplo, nós tivemos esse acidente terrível no Rio de Janeiro, essa queda desses edifícios no centro do Rio. Se nós formos examinar, talvez vamos descobrir que é isso, falta de prevenção. A mesma coisa nas nossas questões econômicas. Que está assim com a falta de fiscalização, sem né? dúvida alguma, sem dúvida alguma. Você tem uma equipe capaz, uma equipe competente, não é? Pessoas que façam esse trabalho, sejam comandadas para fazer, bem direcionadas, e isso existe também na parte médica. Né? Nós temos o problema da dengue, por exemplo, ano após ano é um problema. Nós temos o problema das doenças endêmicas, do saneamento básico. A água que não é tratada é a fonte de todos os problemas. Pois é, até que ponto a gente, na realidade, não tem muita confiança no consumo da nossa água aqui, né? Que dizem que é tão bem tratada, mas que eu tenho minhas dúvidas. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Eu também tenho medo disso. Acho que as pessoas deveriam sempre, até por conta própria, procurar fazer um exame daquela água que é consumida, saber se está dentro dos padrões, não é? Porque nós não temos, o povo fica sem meios, né? Nós ficamos o povo em geral fica de mãos amarradas, não sabe como fazer. E o exame da água não é uma coisa tão difícil assim de ser feita, né? Não é difícil fazer, o Estado fazia, né? Esse exame, não sei se ainda... Você recolhe uma amostra pequena de água num vidro estéreo, não é isso? Vidro estéreo, leva para o laboratório e faz o exame, semelhante aos outros exames que são feitos. E qualquer laboratório de análise clínica faz esse exame? Não, existem laboratórios específicos. Aqui em Niterói você citaria... Não, eu não sei te dizer, nesse momento agora, como eu te falei... Eu me lembro que no Horto... No Horto fazia. No Horto fazia, eu não sei se ainda mas faz. Mas tem um tempo que eu estou afastado. E me parece que laboratório Oswaldo Cruz também, eu não sei. Sim, também. Me parece os que prédios, também. Os edifícios, os síndicos devem procurar isso com constância, não é? Coletar amostras e mandar para exame. A gente vê em Niterói, eu, por exemplo, percebo em Niterói uma incidência muito grande de amebíase. E a gente não sabe até que ponto está relacionado com esse consumo de uma água que a gente não sabe se, na realidade, ela é própria mesmo para o consumo, né? A água e alimentos, né? E muitas vezes alimentos contaminados com a água. Sim, não é? Né? Quer dizer, até que ponto isso teria a ver também com a água, né? Sem dúvida alguma. Alimento cru é uma coisa perigosa, a gente sabe, né? Claro. Ainda mais hoje que se come muito na rua, né? E hoje nós temos a contaminação, tem a contaminação biológica, né? Que é essa que nós estamos falando. E você também tem a contaminação química, né? Os produtos que nós consumimos, vegetais, que nós não sabemos até como aquilo foi colhido, né? Até que ponto os agrotóxicos estão agindo ali ainda. É outra questão muito grave também. É outra questão grave. E de saúde pública.
E de saúde pública, com certeza. E uma outra coisa a respeito de saúde pública, que não tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas eu acho que a gente poderia tocar também, eu vejo é o seguinte, você está falando aí em disseminação de doenças, né? E a gente percebe que as doenças sexualmente transmissíveis, elas estão indo numa progressão geométrica, né? Quer dizer, hoje até as faixas etárias, que de certa forma, entre aspas, a gente achava que estavam um pouco mais imunes a isso, estão aí mostrando que o aumento é muito grande nessas faixas etárias, que é justamente de 40 anos para frente. E como é que você vê essa situação também em termos aí da atuação do Ministério Público, do Ministério da Saúde, né? Bom, Elizabeth, eu acho que são vários trabalhos a se fazer, né? Primeiro, o trabalho de educação sanitária que tem que ser fortíssimo, né? Um trabalho de educação sanitária em todos os níveis. A gente vê propaganda, televisão e tal, mas eu acho que isso tem que ter uma base, não só em escolas, na juventude, e em todos os níveis. A educação sanitária é primordial. Tem que ter um planejamento, você não concorda? Assim como nós, no nosso campo, nós estamos aqui conversando, vamos falar de literatura, nosso campo é cultura, assim como nós precisamos de um projeto cultural, não é? Nesse país, um projeto cultural que englobe tudo, não só a literatura, e todas as artes, e desde a alimentação que se vai à mesa do brasileiro, né? O que se come, o que se produz no interior do Espírito Santo, o que se produz no interior da Bahia, aquela comida. O que se come, como a gente lida com o lixo. Aquilo tudo também, é um projeto cultural que vai desde a alimentação, da música, da dança, da arte, todas as artes. E também de um projeto de saúde também, né? Um projeto mais profundo possível, englobando tudo, todos os níveis, todas as faixas etárias, né? Em contrapartida, o nosso país é conhecido como um país da liberdade no mundo, né? Dessa liberdade sexual tão grande. O Brasil, que liberdade é essa? O Brasil é conhecido assim e, infelizmente, procurado por muitos estrangeiros, né? Pois é, que liberdade é essa que eu acho que, na realidade, caminha para uma promiscuidade, não propriamente para uma liberdade, porque eu acho que na liberdade você justamente tem a coisa da escolha, né? E eu acho que aqui nós sofremos um bombardeamento muito grande da mídia e que eu acho que o sujeito que não tem uma consciência crítica desenvolvida e bem apurada, ele vai na onda. Nós estávamos conversando ali, essa questão da consciência crítica é o que nós precisamos, a consciência crítica em todos os níveis, a consciência crítica desde o brasileiro da mais humilde profissão até o mais alto magistrado. A consciência crítica é necessária, não é? Eu acho que o ensino das artes e da filosofia, desde a mais tenra idade... que foi banido das escolas, das escolas, talvez até um retorno àquele ensino socrático da filosofia, talvez isso seja indicado, talvez seja muito saudável nessas alturas. Não é? Pois é, até que ponto, a gente estava conversando há pouco, né? Quer dizer, até que ponto você estava dizendo, eu acho que o homem evoluiu, o ser humano melhorou através dos tempos. Engraçado, eu não consigo computar muito isso, não. Você estava falando, né? Nesse aspecto, você é um pouco mais otimista que eu. Mais ou menos. Eu acho que o homem, ele hoje, né, na sociedade moderna, eu acho que o homem melhorou em relação a outro homem. Em relação aos outros homens. Eu acho que o ser humano melhorou. O ser humano acho que está mais humano no ponto de vista psicológico, de ajuda ao seu semelhante. Hoje nós temos movimentos no mundo e tendências que há 50 anos atrás nós não tínhamos. Existe uma sensibilidade maior. Talvez nós vivemos no século XX. Nós somos produtos do século XX. Um século extremamente violento. Um século de guerras terríveis, ditaduras sangrentas, um século que teve as duas maiores guerras, uma mortandade incrível, extermínio de raças, etc., de etnias. Então, eu acho que o homem aprendeu no século XX muita coisa. Eu acho que aprendeu muita coisa e muitos movimentos foram criados de ajuda aos semelhantes. Nós hoje temos vários movimentos no mundo que demonstram isso. Existe uma preocupação maior, no meu entender, na minha opinião, do homem para com outro homem.
Porém, eu acredito que esse mesmo homem esteja a um passo da barbárie sempre. Infelizmente, não é? Eu acho que, veja você, nós aprendemos na escola, em História Geral, que os assírios eram terríveis, né? Os assírios conquistavam, furavam os olhos e tiravam a pele, né, dos seus inimigos para conquistar. Mas no século XX fizeram tudo isso de volta, não é verdade? Então, você teve a Segunda Guerra Mundial terrível, a Guerra do Vietnã, depois teve a Guerra dos Balcãs, a guerra lá da antiga Iugoslávia, onde as maiores barbaridades foram cometidas do homem contra o homem. Porém, de modo geral, eu acredito que tudo isso serviu de lição. Eu acho que, de certa forma, o homem se sensibilizou mais. Isso que está havendo um acúmulo talvez de tanta maldade, de tantas coisas, que eu acho que hoje existe uma compreensão melhor, um humanismo, né? Do homem. Eu fico satisfeita de te ouvir falar assim. Não, mas veja só, não é otimismo, não. Eu acho que você vê, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, né? Você vê uma série de ONGs, que são ONGs de verdade, sinceras, onde há uma sinceridade no trabalho, né? Uma preocupação de várias pessoas realmente. Pois é, mas aí de um outro lado a gente vê um SUS que come dinheiro da população e não faz nada. Bom, mas aí você entrou em outro problema sério. Mas é a realidade que a gente vive. Sem dúvida, tem isso. Não. Tem nossos políticos aí que não tem pena de ninguém, né? Pois é. Tem essa gente que falsifica remédio, né? É a guerra de todo dia, a guerra velada, a guerra nas ruas, né? A coisa do transporte público, que é uma guerra, a urbanização, que não existe, né? Os planejamentos até das rodovias, né? O número de carros nas ruas, onde se atropela com a maior tranquilidade do mundo, não se perde carteira. Com tudo falta isso, de planejamento para tudo. É verdade. Né? Então, quer dizer, eu não vejo com esse otimismo não, mas eu gosto muito de ouvir... otimismo não, viu? É uma questão de observação minha. Eu gosto muito disso, porque me toca profundamente. Eu preciso, acho que fica menos pessimista. Eu fico com o pé atrás. Eu estou com o pé atrás, sabe? Mas eu acho que o homem deu uma melhoradinha. O homem está mais preocupado com sua espécie. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que a gente tem mais tecnologia para fazer mal hoje. Também. Não só para fazer bem, mas para fazer muito mais mal do que bem. Essa então, tecnologia serve para os dois lados. Também acontece. Carlos, mas eu queria falar, eu não queria deixar hoje de falar no seu último livro, que é o livro de crônicas, né? Sim. Como é o título do livro? A Montanha, o Mar, a Cidade. São 50 crônicas. A Montanha, o Mar, a Cidade. Sendo que é lógico que eu não li todas as crônicas, né? Mas na passada que eu dei, eu percebi que, embora você fale na montanha eu falo, porque é o seguinte, esse livro... O que me ficou mais na cabeça do que eu li nas crônicas é o mar. Eu acho que o mar é aquilo que é forte mesmo em você, né? Tem muito mar no livro. Tem muito mar. Tem muito mar. Né? Tem até um amigo meu que criticou isso, falou, cara, tem muito mar no seu livro. Mas é bonito, é muito bom. E eu até pensei algumas coisas que eu queria que você comentasse aqui para nós, que eu acho muito oportuno a gente, né, vamos dizer assim, integrar isso tudo que a gente está falando. Né? Então eu gostaria aqui, eu pensei algumas coisas e gostaria que você comentasse um pouquinho. Na sua crônica Anonímia, eu pensei aqui, a grande qualidade de um herói, não fugir à luta. Né? Quer dizer, você é essa pessoa que vê o ser humano como alguém que precisa lutar para viver. Sim, sem dúvida. Na vida é preciso lutar. Sim, a vida é luta, já dizia o poeta, vida é luta, né? permanente. É permanente, né? Então, sem dúvida, a gente tem que lutar para tudo, né? Mas o poeta também dizia que a vida é a arte do encontro, né? Também, né? É a luta da arte do encontro, será? É a luta para ir ao encontro de alguma coisa? Porque tudo demanda um esforço, né, Beth? Sim, então, com certeza. E às vezes... Eu acho que é o preço que a gente paga pela evolução, né? Pela evolução. Às vezes a acomodação tira, né, essa capacidade de luta. Completamente. E tudo é você se dirigir a algo, né? E eu digo, o herói... Você leu o Cama, não me lembro? Eu pensei aqui que
a grande qualidade de um herói é não fugir à luta. Não fugir à luta. Porque a vida é um ato de heroísmo, né? Sim, eu acho que os heróis, verdade, os heróis, se você pegar a história do mundo, né, você vai ver que os heróis eram indivíduos muito comuns. Mas você não acha que o ser humano por si só é um herói? Cada ser humano é um herói? Que a vida é um ato de heroísmo? Nem todos, né? Tem uns que não são muito heróicos, né? Mas eu acho que a vida é um ato de heroísmo, né? Sendo luta é um ato de heroísmo. É uma luta permanente. E eu acho que os grandes heróis, até dos grandes feitos mundiais, né, eram indivíduos comuns. Eram indivíduos simples, muitos eram indivíduos do povo. Quando eu era criança, havia um filme na televisão que eu adorava, você não sei se lembra, um filme chamado Guilherme Tell. O Guilherme Tell encarna exatamente esse herói, que era um homem comum das montanhas, que não era nada demais, um camponês, e que no momento que precisou, ele foi o herói que a pátria dele precisava. Eu fico pensando que é um ato de heroísmo já, até biologicamente falando, porque olha só, é um organismo que vai se desintegrando biologicamente falando, né? Porque a partir do nascimento você biologicamente, né? Você vai se desintegrando. Depende. Nós temos não tem como voltar. Mas veja só, nós temos um grande filósofo aqui no Brasil, o Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte. Ele diz que nós não nascemos prontos, ele falou isso numa palestra. Sim, a gente se constrói, né? E nós nos construímos. Sim. Então, se nós comprarmos uma geladeira nova, a geladeira vai ficar cada vez mais velha. Mas, por outro lado, o ser humano, de uma determinada maneira, ele está evoluindo, ele está ficando cada vez mais pronto. Sim, né? Mas esses ganhos são de uma outra ordem que não é da ordem biológica. Eu diria que é da ordem da metafísica mesmo. Sim, metafísica, exatamente. Né? É da ordem psicológica, é da ordem do espiritual, talvez é da ordem de uma outra dimensão. Física, né? É partindo para aí. Né? Eu acho que o ganho é metafísico mesmo, é alguma coisa de uma outra ordem que não é da biologia. Né? Com certeza. Também isso não Pelo menos, né? Pelo menos. Olha, pensei na sua crônica em Paris, você fala em gente procurando gente. Sim. Né? Eu achei isso tão bonito, porque a gente vê hoje o ser humano tão envolvido só com a máquina, né? É o computador aqui, o computador para lá, o tablet debaixo do braço, o celular que já tem a internet acoplada no celular, essa coisa do contato, do olho no olho, né? A gente está perdendo muito com isso, não está não? Muito. A tecnologia, isso já está muito debatido, né? Ela isola também muito, né? As pessoas ficam sozinhas, né? E talvez aquele que tem uma timidez, ou que acha até mais fácil ficar isolado, vai ficando cada vez mais isolado, né? E eu acho que no fundo... E você é essa pessoa que passa pelas ruas, quer dizer, procurando gente? Beth, eu acho que todo escritor é um observador, né? Principalmente alguém que faz crônica. O cronista é um observador. Então eu costumo dizer, por exemplo, se você quer saber a história de um país, se você quer saber como era o Brasil na segunda metade do século XIX, se você quiser saber como era o Brasil em lato sensu, você pega um livro de história do Brasil, você vai saber o que estava acontecendo, você vai saber de Deodoro até a Dilma, você vai conhecer a República Velha, você vai conhecer o Estado Novo, em lato sensu você vai saber isso tudo. Mas se você quiser saber como era o homem brasileiro, como pensava aquela mulher do final do século XIX, do início do século XX, pegue Machado de Assis para ler. Se você quer saber como era a sociedade fluminense naquela época, leia os contos do Machado de Assis. Eu pego literalmente Machado de Assis, porque eu estou na cadeira Machado de Assis. Pegue os cronistas, leia João do Rio, para você saber como eram as ruas do Rio. Pegue Lima Barreto, que está ali o que era. Pega Manuel Antônio de Almeida, que está lá, era no tempo do rei, que você vai ver como era exatamente a sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil, como era o jeito de falar das pessoas. Isso a literatura te traz, o cronista é esse olho observador. Então você se vê nesse perfil daquele que, de certa forma, bisbilhota no bom sentido, para saber como é que estão as coisas à sua volta. Exatamente, perfeitamente isso. Vamos para outra crônica.
a crônica que você intitula De Sempre às Segundas. E você fala uma coisa que eu achei muito bonita. Meu caso é com a literatura. Ah, sim. Tudo que eu penso eu transformo em literatura. Né? O meu pensamento, todo ele é literário. Sempre. Né? Um quadro que eu vejo, uma observação. Você está sentado num bistrô em Paris, ou está sentado aqui em Niterói, num bar, e as imagens que passam, né? As pessoas que passam à sua volta, elas todas têm uma história. Não é? Isso quer dizer que você, então, está sempre naquela posição de meditação, né? Que é o estar atento. Eu diria mais estar atento. Né? Estar atento Mas é estar isso. atento é meditação. É você estar aqui e agora. Exatamente. Né? Quer dizer, você, quando está num determinado local, você está sempre aproveitando aquele contato, né? No momento em que as coisas estão ali ocorrendo e você está interagindo com elas. Exatamente. Né? Você está Quer observando dizer, você aquilo... não está fugidio para um ontem ou para um amanhã. Não, você não está alheio àquilo. Mas você está ali, Isso. vivendo a coisa. Vivendo, observando. Né? E... Quer dizer, sorvendo, sorvendo. né? A palavra sorver é ótima para isso. Né? Exato. Saboreando aquela Isso, situação. isso. É isso que eu acho que a gente perde muito hoje com a questão da máquina, né? Quer dizer, quando a máquina que está mediando a sua relação com o outro, você deixa justamente essa coisa do sabor do outro, do sabor da relação. Deixa de existir, né? Não é? Deixa de existir. Essa troca. Que até é tão porque boa. Você na frente da máquina pode ser qualquer pessoa, né? Pois quem é magro vira gordo, quem é gordo fica magro. Pois é. E por aí vai. Fica sempre anônimo, não né? É? Tá, e já estamos chegando no nosso tempinho, né? É uma pena, porque tá tão bom, né? Tá bom nosso papo? Tá bom, sim. Você vai voltar outras vezes Tá pra gostoso. gente. Mas vamos lá, na próxima crônica, você intitula Vida Vivida. E aí você vai falar justamente no silêncio. Recordo inesquecíveis silêncios que marcaram a minha vida. Sim. Né? De uma maneira geral, né? Quer dizer, como é que você vê a questão do silêncio? É necessário o silêncio para a gente produzir literatura? Bom, eu acho que nós vivemos num país muito barulhento. Demais. Nós vivemos num estado, o estado do Rio de Janeiro, uma cidade muito barulhenta, Niterói é muito barulhenta. E quem escreve, quem faz alguma coisa ligada à arte precisa do silêncio. Carlos, infelizmente, estamos chegando no finalzinho. Eu vou pedir a você que dê a sua mensagem para o nosso telespectador, sua mensagem, suas considerações finais. E nós ficamos, então, para retomar as suas crônicas numa outra entrevista. Eu gostaria muito que você retornasse para a gente poder fazer isso. Quando você quiser. Que você sabe que o tempo voa, né? Claro. Mas eu acredito que a gente tenha feito um programa que, de certa forma, a gente tenha abordado algumas coisas Foi uma conversa muito agradável, para o nosso telespectador. E tomara que tenha sido bom para você. Para mim foi um grande prazer. Então, eu peço suas colocações finais para o nosso telespectador e deixando para a gente, né, agendada já uma próxima Sem dúvida. Bom, participação. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E como o meu caso é com a literatura, como está aí mesmo na frase, eu digo ao telespectador niteroiense que procure ver na sua cidade, aqui em Niterói, os movimentos literários de Niterói. Niterói é uma cidade rica, não só em literatura, como música, em todas as artes. Nós temos um movimento, o famoso Calçadão da Cultura do Carlos Mônaco, histórico, nos enche de orgulho. Os movimentos de domingo de manhã na pracinha, Getúlio Vargas, ali em frente ao Cinema Icaraí, do Paulo Chequete. E são movimentos interessantes e que só nos enriquecem. Gente, chegamos ao finalzinho. Meu beijo, que pena, né? Tava tão bom o papo. Terça-feira que vem a gente volta. Tchau, tchau.